Bom, vamos lá então. Muito prazer, meu nome é Marcelo Botelho, sou professor aqui da FEA Ribeirão Preto, na área de contabilidade e finanças, sou um dos mentores aí do membership. Como o Pedro falou, Pedro, se puder colocar de novo o link para quem entrou depois. Coloco. A dinâmica desse webinar é a primeira vez que a gente está fazendo pelo membership na Supera. É a gente fazer uma apresentação para vocês e aí vocês podem mandar perguntas por esse link que o Pedro disponibilizou no chat. E ao final, então, a gente vai responder essas perguntas e até abrir para outros pontos de discussão. Se a quantidade mantiver mais ou menos nesse número que a gente está, dá até para fazer uma interação mais próxima. Tá? Vou colocar aqui o arquivo da apresentação. Pedro, se puder me dar um ok que você está conseguindo assistir, estão conseguindo me ver e ver a apresentação, é bom só para saber que está tudo certo. Tô conseguindo, professor. Perfeito. Bom, vamos lá. Né? Quando o Pedro me chamou para a gente fazer essa série junto aos mentores para fazer essa série de webinar, o intuito foi trazer alguns temas relativos a essa crise que a gente está vivendo em função da pandemia do coronavírus. E dentre os pontos que a gente conversou, e até na minha especialidade, o que eu atuo bastante no membership, com a mentoria em contabilidade, principalmente em finanças, que acaba sendo uma dúvida muito grande para o pessoal, a gente optou por falar um pouco dessa questão das estratégias em tempo de crise, né? A gente vem num momento que é óbvio que a preocupação maior é a saúde humana, aliás, espero que estejam todos bem, com boa saúde, que nenhum de nós venha a ter um contato, a contrair o vírus, mas é importante que a gente também saiba do que pode acontecer na sequência desse momento de isolamento que a gente vem vivendo e o impacto que isso vai ter nas empresas. Então, a ideia é falar para vocês um pouco disso. Então, basicamente, eu só vou trazer alguns conceitos. A gente tem 10 slides, é uma coisa bem rápida mesmo. O intuito é maior discutir estratégias e conversar com vocês, mas entender um pouco o que é a mortalidade das empresas, aonde isso entra dentro do ciclo de vida delas. E isso é importante para esse público, porque a gente tem empresas em diferentes pontos do ciclo de vida, principalmente nas etapas iniciais do ciclo de vida, e aí pensar para cada etapa dessas fases iniciais quais estratégias que a gente tem que ter com relação ao capital de giro, que é onde vai afetar em grande parte a mortalidade das empresas, para que vocês possam criar estratégias ou pensar em como tomar melhores decisões para poder enfrentar essa crise. Então, só para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou professor na FEA Ribeirão. Atualmente, eu sou diretor administrativo financeiro na Fundace, que é a nossa fundação da FEA, que promove cursos de especialização, MBA, e na Ampiconte, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Sou coordenador no Brasil da área internacional da American Accounting Association e mentor no Supera Park nessa área de contabilidade e finanças, né? Sou formado em Ciências Contábeis pela USP Ribeirão, com mestrado e doutorado na Escola de Engenharia, numa linha de Engenharia Financeira, e pós-doutorado no MIT. Bom, o primeiro passo, por que uma empresa morre, né? E aí, o Sebrae faz alguns levantamentos de tempos em tempos, esse está até um pouco defasado, espero que eles estejam
deveria ter uma atualização esse ano, não sei como que vai ficar, mas as pesquisas, e isso não só essa do Sebrae, mas a literatura recorrentemente mostra que o principal motivo das empresas faltarem fecharem é falta de capital ou falta de lucro. Principalmente, o que leva as empresas a falirem no curto prazo é falta de capital de giro, é falta de dinheiro, né? E aí, essa falta de dinheiro é que impossibilita ela realizar suas atividades. Claro que, no longo prazo, a falta de lucro vai culminar numa falta de dinheiro, num problema de capital de giro, o que a gente chama de um problema de liquidez, mas, pontualmente, é a falta de dinheiro, a falta de capital de giro que leva a empresa a falir. Tendo isso em mente, a gente precisa entender como é o ciclo de vida de uma empresa, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua falência. Todo ciclo de vida ele é dividido em 4 etapas, né? Então, isso tradicionalmente é visto em ciclo de vida de produto, ciclo de vida de empresa. A gente fala de uma introdução. Essa introdução provavelmente é o foco maior de vocês, seja pelo fato de eu estar numa fase pré-operacional, onde eu ainda não tenho capacidade de trabalhar, de desenvolver, vender meu produto, ou se eu ainda sou uma pequena empresa. Aí, quando a empresa alcança a escala, né, ela começa a escalar, ela alcança, então, a fase de crescimento, e a ideia é que as empresas de base tecnológica, as startups, tenham um crescimento acelerado, mas toda empresa vai ter uma etapa de crescimento, óbvio, se ela não morrer antes, né, imaginando boa continuidade. Esse crescimento evolui para uma etapa de estabilidade, que é a fase de maturidade. Claro que o grande objetivo na maturidade é criar novos produtos e serviços para alçar novas etapas de crescimento, mas também ter a manutenção dessa maturidade, alongar essa vida por bastante tempo, mas invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, ela vai entrar numa fase de declínio até aí a sua falência. Então, se a gente pensar nessa fase de estrutura, a gente tem aqui nessa etapa inicial boa parte da vida de vocês, né? É aqui onde as empresas de fase pré-operacional estão, né? Um faturamento próximo de zero ou um começo de um faturamento, porque às vezes eu tenho poucos clientes, são clientes iniciais, aqueles que praticamente estão servindo de beta teste para o meu produto, até uma fase em que eu começo a ter um produto viável, né, para o mercado, e aí eu tenho então a introdução de fato desse produto e a introdução dessa empresa até obter aí a fase da obtenção de escala para essa etapa de crescimento, ok? E aí, obviamente, a ideia é crescer o mais rápido possível. Invariavelmente, a empresa vai chegar numa fase de maturidade, ninguém cresce indefinidamente, seja porque o mercado ele é limitado, você vai alcançar uma limitação orgânica do mercado, e aí você parte para um crescimento orgânico da população de potenciais clientes, ou porque você está crescendo, roubando de seus concorrentes. E aí também ninguém consegue roubar dos concorrentes por muito tempo, né? O concorrente ele vai, em algum momento, fazer algum tipo de retaliação, seja em política de preço, seja em alguma outra estratégia, né? Bom, e assim funcionam as receitas, é o que eu estou recebendo pelas vendas. Agora, tem outras 2 medidas que são importantes, que é a medida do lucro, né? E aqui, então, nas etapas de crescimento, de introdução e crescimento, a gente vai ver que eu tenho um prejuízo porque eu estou abaixo da linha do zero,
Então, na verdade, eu tenho um prejuízo em toda a etapa de introdução. Por quê? Porque eu ainda não escalei, eu ainda não obtive uma massa de clientes que torne a minha atividade rentável, né? Eu vou alcançar esse ponto de equilíbrio, esse break-even, a partir do momento que eu tiver uma massa, um volume de atividade operacional que vai me garantir aí começar a entrar numa etapa de lucratividade, né? Então, nessa etapa inicial, que muitas vezes está atrelado à atividade da startup, então não é só enquanto ela é pré-operacional, né? Eu comecei a atividade na minha startup, eu começo a ter receita, mas o lucro vai demorar um tempo até acontecer. Provavelmente esse lucro vai acontecer numa fase já de crescimento, onde eu já tenho um certo volume de clientes sendo atendido e eu preciso acelerar a escalabilidade do meu produto. Tá? E o terceiro fluxo, que é o fluxo que eu mais gosto de chamar atenção e que as pessoas normalmente não observam, que é o ciclo do fluxo de caixa. E quando eu falo do ciclo de vida do fluxo de caixa, o fluxo de caixa, na verdade, é dividido em 3 tipos de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma ideia simples. Eu recebo, então entra, eu pago, então sai. Então, obviamente, eu tinha um saldo, eu recebo, soma, eu subtraio o que sai e eu vou ficar com um saldo final. E esse fluxo de caixa vai sendo elaborado, vai sendo realizado diariamente, vai consolidando na semana, no mês, no ano e por aí vai. Só que esse fluxo de caixa ele tem que ser segregado em 3 tipos. O da atividade operacional, o do investimento e o do financiamento. O mais importante é o fluxo de caixa das operações, o operacional. Mas vamos explicar primeiro cada um dos outros 2 para a gente entender como que isso funciona. Então eu vou começar pelo fluxo de caixa de financiamento. Fluxo de caixa de financiamento é o que eu vou receber, que vai entrar ou que vai sair porque eu vou pagar, de financiamentos que eu tenha. Seja financiamento porque os sócios investiram, seja financiamento porque os meus credores me emprestaram. Eu peguei dinheiro emprestado no banco, eu peguei recursos emprestados. Então, em geral, nessa etapa, eu tenho um fluxo de caixa positivo nas fases de introdução e crescimento. E por que positivo? Porque é nessa fase que eu estou tomando dinheiro emprestado. Então é nessa fase que eu, como sócio, estou investindo, que eu tenho um investidor anjo lá na etapa de introdução, ou que eu entro num venture capital, ou que eu entro em alguma das rodadas de investimento que as startups fazem na fase de crescimento. Em algum momento dessa fase de crescimento, eu já deixo de ter a necessidade de tomar esse recurso emprestado e passo a uma etapa de maturidade, onde eu começo a distribuir dinheiro, a pagar, seja distribuindo dividendo, participação nos lucros para esses meus credores e investidores, ou até amortizando essa dívida, né, com os meus investidores, até uma fase de declínio que realmente a empresa vai distribuir todo o seu pagamento para eles. Então, vejam que é um ciclo que começa positivo, muito forte, e que vai caindo ao longo da vida. Na outra ponta, eu tenho o ciclo do fluxo de investimento. É o que a empresa vai investir comprando ativos, investir então em máquinas, em equipamentos, em criar um produto novo, em criar um serviço novo, são todos os investimentos. Vejam que ele começa negativo porque esse investimento eu estou gastando, então ele vai aumentando esse negativo conforme eu vou crescendo, porque eu estou investindo cada vez mais.
e ele só vai virar positivo quando eu estou me dirigindo para a fase de declínio, porque nessa etapa a empresa começa a desinvestir, ela começa a vender os seus ativos, as suas patentes, as suas marcas, os seus imobilizados, os seus equipamentos, porque ela está precisando de dinheiro. E o fluxo da atividade operacional, ele também começa negativo e só vai virar positivo lá do meio para o final da fase de crescimento. Como isso funciona? Veja, eu começo a minha atividade, eu começo a empresa, eu vou gastar mais com funcionário, eu vou gastar mais com vendas, eu vou gastar mais na atividade operacional dela do que eu vou estar recebendo nessa própria atividade. Essa chave só vira, e vejam que ela vira um pouco depois do que eu lucro, um pouco mais para frente. E aí eu começo a ter mais recebimento do que pagamento, e isso vai atingir o seu ápice lá no final da maturidade. Então, por que é importante a gente entender esses 3 fluxos de caixa no ciclo de vida? Porque, dependendo do momento em que eu estou, se eu sou uma startup ou uma empresa pequena que está na introdução ou nas etapas iniciais de crescimento, muito provavelmente eu estou com um fluxo positivo de financiamento, ou seja, o que está me dando vida, o que está me dando dinheiro para pagar as contas é investidor, é tomada de recurso emprestado. Então, eu preciso ficar muito atento se esse fluxo não vai ser afetado pelo momento atual da crise. Quer dizer, se eu já tenho acordado com investidores, esses investidores vão manter o cronograma de investimento deles. Se eu venho tomando recurso emprestado com bancos ou com instituições financeiras, ou mesmo de outras empresas, mas para pagar com juros, eu vou ter acesso a essas linhas de recurso mantidas durante essa crise. Por outro lado, eu vou precisar analisar se isso não vai reduzir. E se reduzir, eu vou ter que me adequar. Na outra ponta, eu também tenho saldos negativos dos próprios investimentos que eu estou planejando fazer, né, porque vem sendo feito nessa etapa de introdução para desenvolver o meu produto, o meu serviço, ou numa etapa de crescimento, investir para escalar e aumentar a minha base de clientes. Qual é o investimento que eu vou estar fazendo nisso? E do próprio fluxo das operações, né? Eu consigo enxugar a minha operação, eu consigo cortar custos, eu consigo diminuir a minha atividade. A gente já viu que todo mundo foi para casa, né? Custos, eles têm uma característica que eles crescem rápido, mas para reduzir, para frear, eles têm uma que a gente chama de viscosidade, um stickness, né? Eu não consigo reduzir, frear o custo tão rápido quanto eu consigo aumentar um custo. E isso é preocupante num momento desse, porque eu deveria estar no momento agora em freando os meus custos, mas por mais que eu freie, eu não consigo frear tão rápido. Então, isso deve ser levado em conta no meu fluxo de caixa, porque se eu não adequar esse fluxo de caixa, vai faltar recurso e, consequentemente, eu posso ter um problema de liquidez, eu posso vir a quebrar. Tudo isso tem que ser observado, então, no fluxo de caixa operacional dentro daquele âmbito do capital de giro, né? Então, eu começo pela compra da mercadoria, ela vem para o meu estoque, eu vendo essa mercadoria para o meu cliente, para, às vezes, receber à vista, às vezes receber a prazo, então, em algum momento, isso vai vir para o meu caixa para pagar o meu fornecedor. Então, na prática, fisicamente, eu começo a atividade comprando mercadoria. Mas, financeiramente, esse ciclo, eu vou ter primeiro o pagamento de fornecedores para só depois o recebimento de clientes. Então, eu tenho uma necessidade de capital de giro, porque normalmente eu pago antes de receber, né? Então, eu vou precisar
manter uma certa quantidade de recursos em caixa para poder atender essa minha necessidade. A literatura diz que a gente precisaria ter uma quantidade de recursos suficiente para uma necessidade de capital de giro de 2 a 3 meses. Isso não quer dizer que eu preciso ter em dinheiro suficiente para pagar todas as contas dos próximos 3 meses. Mas que, veja, uma parte disso eu vou pegar a prazo com o fornecedor e uma parte eu vou vender a prazo para o meu cliente. Então, o tempo que eu pago antes do fornecedor, considerando a estocagem, até vender, até receber do meu cliente, é o período de tempo que o meu capital de giro tem que me sustentar. Então, eu preciso ter o suficiente para umas 3 vezes esse ciclo, para que eu possa, então, fazer a minha atividade sem maiores sustos. Poxa, mas eu estou no meio da crise e eu não tenho essas 3 vezes de ciclo. Então, a gente precisa pensar em algumas estratégias. E essas estratégias vão depender fundamentalmente de onde você está dentro daquele ciclo de vida, né? Empresas que são pré-operacionais, a primeira coisa, elas não estão tendo receitas ou essa receita é muito baixa, né? Então, a entrada de fluxo de recebimento de clientes é mínimo. Da onde vem o recurso dela para pagar as contas? Do fluxo de financiamento. Da onde é esse fluxo de financiamento? Bom, esse fluxo de financiamento vem de investidores ou vem de credores. Investidores, eu preciso verificar se tem o cronograma de investimento deles está mantido ou tem capacidade de se manter, né? Ou se eu não tiver suficiente, se eu tenho captação ou oportunidade de captar com novos investidores. Credores, a mesma coisa. Bom, eu vou precisar captar recurso com credor. Esse é um problema mais sério, porque assim, as fontes de... Eu dou muita consultoria nessa área e assim, as fontes de recurso de capital de giro estão secando. O que as pessoas têm feito no supermercado com papel higiênico está acontecendo da mesma maneira das empresas indo aos bancos, só que em vez de pegar o papel higiênico, eles estão pegando dinheiro, né? Eles estão tomando todo o recurso emprestado para deixar dinheiro em caixa com medo de falta de caixa, mesmo aceitando que vão pagar juros para deixar esse dinheiro praticamente parado. Por quê? Com medo justamente de faltar caixa. Então, as fontes de capital de giro estão secando bastante. O governo federal, até por meio do BNDES, anunciou essa semana uma série de linhas, o BNDES com uma linha específica para micro e pequenas empresas, justamente para capital de giro, tentando dar um fluxo maior. E o acesso a essas linhas para micro e pequenas empresas, que imagino que deva ser a maior parte dos casos aqui, são acessadas via banco. Então, o ideal é procurar o banco que você tem relacionamento. Agora, numa empresa pré-operacional, a maior saída são saídas para investimento. Então, você também precisa ver se é factível manter ou reduzir esse cronograma de investimento. Por quê? Porque se eu estou numa fase pré-operacional, mas eu tenho capacidade de, durante essa crise, continuar o desenvolvimento do meu produto, do meu serviço, com home office e tudo mais, e eu tenho a fonte de recursos sendo mantida, faz sentido segurar esse cronograma, manter esse cronograma de investimento, para que quando a crise passe, eu tenha um produto ou serviço pronto ou mais próximo do MVP, né? Por outro lado, se essa não é minha realidade, pensar num cronograma mais longo para desenvolver o meu produto, o meu serviço, faz sentido e reduzir o investimento vai ajudar. Numa empresa que já é de etapa operacional, mas ela ainda está na introdução, ela ainda está no início da escalada dela, né? De novo, a minha fonte de recurso primordial ainda é investidor. Então, ainda é pensar
num cronograma de investimento. Eu posso, se eu já tiver operacional, pensar em fornecedor e tentar negociar ampliação de prazo. Claro que, do mesmo jeito que eu vou pedir ampliação de prazo para o meu fornecedor, os meus clientes também vão pedir prazos maiores para mim. Então, precisa pensar também se eu vou limitar essa ampliação, tanto de prazo, quanto ampliação da base de clientes. Porque nessa etapa, para alcançar aquele ponto de equilíbrio, eu preciso escalar, e para escalar é aumentar a minha base de cliente. E para isso eu tenho um custo de aquisição do cliente. E, em geral, esse custo de aquisição do cliente é um investimento muito pesado, é um custo de aquisição alto. Então, pensar em reavaliar essa ampliação da base de clientes nesse momento pode ser uma estratégia também. Para as empresas que já estão mais estabilizadas, apesar de não terem crescido ainda, mas têm ou numa etapa de maturidade, apesar de pequena, ou numa etapa um pouco mais estável, aí ela já pode pensar em algumas estratégias um pouco mais corriqueiras, né, um pouco mais usuais nas empresas de mercado. É pensar no cliente, em como aumentar essa base de clientes a um custo baixo, né, evitar investimento nesse cliente, porque pode ser que ele demore um tempo para rentabilizar e isso pode secar a fonte de recurso na empresa. Como eu estou pensando numa empresa que já está operacional há mais tempo, então ela vai, obviamente, se for indústria ou comércio, ter uma questão de estoque mais elevado, então buscar medidas para reduzir estoque, né, segurar compras e tentar manter o estoque em níveis menores ajuda bastante. E, obviamente, também buscar ampliar prazo junto com o fornecedor. Então, vejam que assim, parece simples, mas não é. Demanda muita negociação e demanda muita criatividade por parte de vocês. Cada um tem que observar quais aspectos vão ser críticos dentro desse fluxo de caixa para que eu mantenha o meu capital de giro, uma vez que eu vou ter os pagamentos antes de recebimento. Então, montar, analisar o próprio fluxo de caixa, analisar o próprio capital de giro, para poder ver o que está te estrangulando e poder pensar numa estratégia para aliviar isso no curto prazo, é a melhor alternativa. Né? A gente sabe e tem uma expectativa muito grande que o impacto vai ser massivo para empresas de muitos setores, essas que estão hoje paradas aí. Então é isso, eu vou abrir agora para as perguntas, mas deixo aí meu contato, tem meu e-mail, meu Facebook, meu LinkedIn, gosto sempre de ter o contato com vocês. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Muito obrigado, professor. Eu acho que foi de extrema ajuda todo o conteúdo passado. Eu acho que já fica uma lição aí inicial, né, que é parar e olhar o que está acontecendo dentro das empresas, né? Fazer ali o dever de casa e conferir como é que está funcionando o próprio fluxo de caixa. Vou frisar que o link para a pergunta já está nos comentários aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, fica à vontade, que eu vou lá buscar as perguntas. Lembra de tirar se quiser ativar o microfone e a câmera também, acho que pela quantidade de pessoas que a gente está, tá bem tranquilo. Alguém tem alguma pergunta? Nossa, será que eu fui tão didático assim que não ficou nenhuma pergunta? Ou então não tem solução nenhuma, né? O cara fala, não vai dar nada certo. Não, gente, vai dar certo. Não pode desanimar, o momento não é fácil, mas tem possibilidades. Professor. Oi, Pedro. Oi. Eu, Alexandre, posso fazer a pergunta? Ô, Alexandre, chegou uma pergunta antes, eu vou fazer, tá bom. Aí depois você pergunta, tudo bem? Isso, combinado.
Professor, o Tiago mandou: quanto tempo você acha que levará para retornar os investimentos em startups? As acelerações e outras entidades suspenderam tudo. Momentos como o que a gente vive agora, Thiago, eles são ruins, claro, pela gravidade da situação, tem pessoas morrendo, mas também pelas incertezas que geram, né? Se a gente tivesse um perfil mais adequado de vislumbrar na área da saúde, falar assim, não, isso é uma situação que vai demorar 1 mês, 2 meses ou 6 meses, a gente conseguiria de melhor maneira se programar para projetar essa retomada. Quer dizer, a incerteza é tão ruim quanto tudo que a gente está passando, né? Ela prejudica muito o cenário de perspectiva. Porque, assim, só quando a gente vê, de fato, uma desaceleração causada por todo esse lockdown, por todo esse fechamento que o governo brasileiro está fazendo e que os governos no mundo todo estão fazendo, é que a gente vai ter uma perspectiva de quando a economia vai poder retomar sua atividade normal. Para aí, então, eu ter uma perspectiva de retomada dos investimentos, inclusive em startup, de aceleradoras e tudo mais. Quer dizer, não tem como responder isso agora, porque é uma resposta que ela não tem um caráter de mercado ou econômico, né? Ela tem um caráter médico, biológico, que nem o pessoal da área da saúde está sabendo responder. É uma situação sem precedentes, a gente tem vários modelos aí em termos de epidemiologia sendo aplicados, e alguns mostram que num prazo de 2 meses a gente vai ter a queda vertiginosa para uma possível retomada. Porém, isso pode gerar um segundo pico no segundo semestre se não houverem outras medidas. Então, realmente, eu não tenho uma resposta certa para te dar, porque não acho que vai ser alguma coisa que vai entrar pelo segundo semestre, mas, infelizmente, é alguma coisa que vai prejudicar o cronograma de investimentos praticamente do ano todo, porque o que estava sendo programado para estar sendo realizado agora está sendo postergado, então a gente deve começar, em meados do segundo semestre, retomar esses investimentos. Então, se tudo der certo, a gente estaria retomando o nível que está hoje mais para o final do ano mesmo, que é bastante tempo, estou falando daqui 8, 9 meses, né? Claro, não estou falando que a gente vai ficar 8, 9 meses em casa, mas a retomada de investimento, ela só vai acontecer quando o mercado vislumbrar que o nível de incerteza é baixo. E o nível de incerteza é baixo significa de que o Covid-19 está bem controlado, não vão ver novos picos e uma nova chance de pandemia, como a gente está vendo. Alexandre, você quer perguntar? Oi, Pedro, obrigado. Quero sim, professor, obrigado pela apresentação. É bem legal de ver a importância, por isso que o pessoal fala que o caixa é rei em qualquer crise, né? Sim, o mercado sempre fala, essa frase é bem clássica. E é verdadeira, né? Sim, bastante. Duas perguntas, professor. A primeira é: você vê alguma vantagem que as empresas em fase pré-operacional possam tirar desse momento? Digo pré-operacional no sentido de que ainda não tem muita demanda de caixa, ainda tem muito investimento dos sócios. A gente poderia aproveitar esse momento meio conturbado para acelerar o desenvolvimento, desde que não tenha dispêndio financeiro, ou basicamente custo de mão de obra? Ótima pergunta, Alexandre. Tem muito. O timing é sempre bom para alguns.
né? Então, é aquela velha história, né? Mandaram um vendedor lá para a China, não, para a Índia, o cara ligou chorando, olha, ninguém aqui usa sapato, né? Mandaram outro, ele ligou, obrigado, eu vim para o melhor lugar do mundo, ninguém usa sapato ainda, né? Existem algumas demandas que estão crescendo. Então, quem tem produtos e serviços relacionados a teletrabalho, a home office, ou a características que estão sendo incentivados por essas medidas de distanciamento social, que venham a facilitar, e isso está muito atrelado à tecnologia, esse pessoal está crescendo muito. Né? Uma empresa que é super nova nos Estados Unidos, chama Zoom, que faz um sistema que é muito semelhante a esse que a gente está usando do Google Meet, e muito leve, ela cresceu, teve um crescimento de valor, e é uma empresa que ainda está em fase de introdução nos Estados Unidos em mais de 200% desde a eclosão da crise. Por quê? Porque é uma empresa que todo mundo está vendo que a base de clientes delas vai crescer muito, porque ela provê uma solução muito útil nesse momento. Então, isso vai ser bom para quem tem soluções, seja de tecnologia, seja na área médica, que possam ser utilizadas nessas situações. Outra situação são aquelas que têm um baixo custo de desenvolvimento, que é o que você falou. Às vezes depende muito do tempo, ou depende muito do investimento pessoal dos sócios, né? Esse desenvolvimento ele não precisa ficar parado nesse período. E às vezes, dependendo da situação de cada um, você pode ter uma capacidade de se dedicar mais a esse projeto agora. Então, pode ser que na saída da crise você tenha avançado muito mais e esteja com o seu muito mais próximo, ou até com o seu MVP pronto, né? O seu produto pronto para o mercado. Então, isso tem que ser analisado e pode sim gerar uma vantagem que, enquanto outras empresas estão paradas, não estão conseguindo desenvolver, ou aquelas que já existem não estão se aperfeiçoando, quem tiver uma maneira inovadora de trabalhar pode conseguir uma vantagem competitiva muito interessante. Então, o momento é ruim, é de causar preocupação, né? Mas toda crise abre uma possibilidade também de uma oportunidade, né? Para quem souber lidar com isso, com certeza vai sair do final dessa crise muito mais próximo da onde gostaria de estar. Professor, chegaram mais perguntas aqui no formulário. Essa pergunta é do Rafael. Esse ciclo de vida apresentado muda para empresas de serviço? Quais seriam as recomendações para sobreviver, considerando que não tem estoque, mas que potencialmente tem uma operação mais especializada e mais inchada? Então, Rafael, não muda muito, né? Mas tem algumas peculiaridades. E aí tudo vai depender, obviamente, do tipo de serviço, porque a gente tem hoje situações em que o tipo de serviço, como alguns serviços que eu tenho que fazer o atendimento no cliente pararam, e eu não tenho como prestar esse serviço. Eu tenho outros serviços que são mais vinculados até à tecnologia, que estão até mais habituados, e aí esse negócio de home office, para o cara não muda em nada, porque ele executar da sala dele, em qualquer lugar do mundo, no banheiro, vai ser a mesma situação. Então eu consigo manter o nível de operação. Então, um ponto é esse: manter o nível de operação. Precisa ser analisado o quanto a minha operação vai ser prejudicada. Na outra ponta, analisar o quanto o meu custo tem aquela característica dele ser mais rápido ou mais devagar para se frear. Pela característica que você me deu, que as empresas de serviço, elas normalmente têm uma dificuldade maior de reduzir custos rapidamente do que os outros setores. Principalmente porque o custo é capital humano, né, é salário, e no Brasil eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer qualquer modificação em bases salariais. Tanto que
O governo até editou uma medida provisória ontem, vocês devem ter acompanhado, que dava a possibilidade de uma suspensão do contrato de trabalho com cláusulas específicas, que seria para treinamento, de comum acordo e tudo mais. Não vou entrar no mérito se o governo está certo ou está errado, eu acho que tinha algumas coisas interessantes nessa proposta, mas isso gerou um burburinho tão grande que isso levaria a se mandar o funcionário para casa por 4 meses sem salário, que caiu na hora. Então, existe essa situação tem que estar em mente, que eu vou, numa prestação de serviço, eu vou ter uma viscosidade maior dos meus custos, eu vou ter uma dificuldade muito maior em frear. Então, enquanto o cliente às vezes vira para mim e fala, olha, segura aí o desenvolvimento, por exemplo, de um software, eu não consigo falar a mesma coisa para a minha equipe, porque eles são contratados e tudo mais, eu tenho um salário a pagar. Então, esses 2 pontos devem ser observados. Mas os fluxos dentro do ciclo de vida são exatamente aqueles de investimento, de financiamento e de operações. Perfeito. Mais uma pergunta. Essa é do Ronaldo Jimenez. Boa tarde, professor. Tem uma empresa que ainda não tem faturamento. Tampouco temos investidores e nem capital próprio. Estamos tocando na raça mesmo. Porém, estamos com nosso produto e modelo de negócio praticamente finalizados. A pergunta é, seria prudente aguardarmos passar essa fase horrível para poder lançar o produto no mercado? Ou seguimos os processos normalmente? Olha, se o seu produto não for nenhuma das 2 características que eu coloquei antes, que seriam oportunidades, ou seja, algo que vai se beneficiar desse momento, das necessidades indicadas por esse momento, a melhor opção é aguardar. Porque na avaliação de qualquer investidor, para entrar para o seu produto, investir para ele escalar, ele precisa de uma projeção de crescimento, ele precisa de uma ideia de preços, e isso hoje, tirando para essas situações que eu coloquei anteriormente, né, isso é praticamente impossível você fazer. O nível de incerteza está muito alto no mercado sobre por quanto tempo a gente vai ter esses efeitos de calamidade, de lockdown, de tudo fechado. Então, se não for um caso bem específico do seu produto, realmente vale a pena esperar, porque está todo mundo esperando. Na incerteza, o investimento em qualquer startup já é um investimento mais arriscado do que numa empresa tradicional, né? Por que eu decido investir numa startup e não vou lá no mercado de ações e compro ações de uma empresa que já está lá, já está operando? Vejam como o mercado despencou, e o mercado despencou porque existe incerteza sobre os resultados futuros daquelas empresas que já estão lá e já estão operando. Quer dizer, eu tenho empresas como companhias aéreas que eu sei que correm um altíssimo risco nesse momento porque o avião está todo parado de solo, parou a operação. Eu tenho outros setores que a operação vai ser reduzida, mas ainda vão continuar como supermercados e varejo. Mas vai diminuir o consumo, porque as pessoas e as empresas vão estar consumindo menos. Se eu estou indo para colocar um produto novo no mercado e quero um investidor, ele tem mais incerteza ainda. Quer dizer, se eu olho para o mercado de capitais, para a Bolsa Brasileira, que são só empresas relativamente antigas, já consolidadas, o mercado de capitais brasileiro ele não é feito como o americano, que tem empresa na fase de introdução ao crescimento, a gente só tem empresa em final de crescimento para maturidade, e para não dizer todas na maturidade, é super arriscado colocar algo de novo, porque vai ter uma desconfiança muito grande por parte do investidor. Perfeito, professor. Acabaram as perguntas aqui, então eu queria fazer uma última chamada, né, caso alguém queira fazer algum comentário ou expressar algum ponto de vista.
Oi, Pedro, Alexandre novamente. O único comentário que eu teria é que eu estou vendo aqui as mensagens e muita gente não conseguiu entrar no webinar. Então, talvez se esse formulário ficasse aberto para perguntas por mais alguns dias, sei lá, se o professor puder responder para a gente, acho que pode ser legal para os outros, né? Sem problema, a gente pode fazer isso, sim. Bacana, perfeito, Alexandre. Então, professor, eu vou lançar tanto a gravação, né, do webinar, quanto o formulário de perguntas. E gostaria de te agradecer, em nome do Supera Park, em nome do Membership, pela sua disposição, pelo material que você montou e apresentou, viu? Acho que foi de extrema ajuda para todo mundo aqui. Muito obrigado, viu, professor? Imagina, eu que agradeço. O Thiago perguntou aí se tem algum material para leitura. Eu vou ver se eu seleciono algumas coisas que estão saindo sobre isso e repasso também. Tem alguns artigos. O Brasil Journal fez uma discussão bem interessante sobre essa questão da liquidez das empresas e da dificuldade por caixa. Eu vou pegar o link certinho, passo para o Pedro para encaminhar para vocês. E aí, tendo novidades aí dessas perguntas, eu gravo um vídeo também para fazer mais alguns comentários. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, o Pedro e toda a equipe do Parque. É sempre um prazer colaborar com vocês. Fico à disposição quando precisarem. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fica todo mundo a salvo, se cuidem e vamos em frente, a gente vai passar por essa. Um abração. Tchau, tchau.